Boa tarde, né? Eu sou o professor Rogério. Nós vamos dar início ao novo conteúdo, né, que nós vamos trabalhar essas semanas, né? Lembrando que hoje é só o conceito, só a introdução daquilo que nós vamos começar a trabalhar. Então, nós vamos começar a trabalhar uma das características mais importantes da humanidade, que a maior parte dos filósofos, né, eles consideram como parte elementar, né, para compreender o que é a humanidade, qual é o princípio da humanidade de uma forma geral, né? Então, qual é esse nosso foco, né, dentro do, né, dentro do conceito de humanidade? Nós vamos começar a trabalhar aqui o que é a comunicação, né? Então, para que serve essa comunicação de uma forma mais efetiva? Né? Então, a comunicação, com os conceitos de comunicação, a ferramenta que gerou a criação do espírito humano. Então, nós podemos trabalhar que vários tipos de animais trabalham comunicação, cada um com uma certa forma, né, de transmitir, né, localização de alimentos, entre outras coisas, mas o ser humano ele consegue trabalhar essa questão da abstração, abstrair informações produzidas pelo nosso cognitivo. Então, quando nós falamos, né, quando se pensa em humanidade, não se pode desligar a comunicação das ferramentas mais importantes para a sua evolução. Então, o ser humano, por natureza, ele é um animal que se comunica. Então, ele transmite conhecimento de uma geração a outra. Né? Então, o ser humano, ele vai desenvolver, né, dentro do nosso órgão, dos nossos órgãos respiratórios, ele vai criar uma forma de controlar a saída e entrada de ar, né, transformando sons em ideias abstratas. Né? Isso é uma forma de comunicação. Então, o conceito de comunicar é mais amplo, né, que apenas falar e escrever, entre as mais diversas formas de transmitir não apenas informação, mas todos os tipos de saberes. Então, quando nós falamos em comunicar-se, né, então o ser humano ele pode se comunicar de várias formas que nós vamos ver, né, nessa nossa aula de hoje. Então, não é apenas o falar e escrever. Então, até a forma como você se porta, né, corporalmente, você está transmitindo conhecimento, você está, né, transmitindo informação. E isso, né, faz com que nós, né, nos comunicamos de uma forma geral. E transmitir esse conhecimento, esses saberes, essas informações, isso que é importante da gente, né, pensar nesse sentido de comunicação. Então, comunicar se faz com o maior avanço do homem, ultrapassando as barreiras do presente, assim transmitindo diversos saberes para as futuras gerações. Então, o ser humano, ele, né, ele ultrapassa a barreira do tempo, né? Então, o ser humano, quando ele se comunica, ele, de uma certa forma ou de outra, ele quer perpetuar o seu espírito, a sua forma, né, de viver com o passar do tempo. Mas, o que significa comunicação, né? Então, comunicação, ele vem do latim, que quer dizer comunicare, né, que significa partilhar, né, participar de algo, tornar aquilo comum. Então, a questão de comunicar é quando nós vamos partilhar, comungar uma informação, né? Então, transformar uma informação que ela deveria ser mantida apenas em uma pessoa, vai, né, compartilhar em várias outras. Então, comunicar, transformar aquilo em comum, né, que todos tenham acesso. Então, através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham de diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicação uma atividade essencial para a vida em sociedade. Então, por que é importante, né, a gente pensar nessa comunicação com os animais também, né? Tem alguns estudos em algumas faculdades com primatas semelhantes ao homem, como chimpanzés e orangotangos, que eles se comunicam com linguagem de sinais. Então, a comunicação com o passar do tempo, ela vai se tornando importante também entre os animais, né? Então, isso, para que a comunicação ela se torne algo, né, comum, é preciso ter uma motivação, algo comum. E isso vai ser, né, essencial para a vida em comunidades. Então, a questão de outras comunidades de outros animais, as comunidades das abelhas, então, eles se comunicam, elas se comunicam por odores, né, por carreiras, né, de hormônios, e esses hormônios vão dando informações a que ela quer passar para as outras. As abelhas também. As abelhas, elas fazem um tipo de danças que vai transmitir a localização de alimentos, né, entre outras coisas. É importante sempre a gente frisar isso, não é só o homem que se comunica, mas o homem ela tem a visão da abstração.
né, de abstrair, pegar uma ideia mais ampla e transformar essa ideia em algo concreto, né? Então, nós temos que ver essa comunicação também é importante nesse sentido. Bem, então aqui nós temos uma forma de comunicação, né, que a gente brinca, né, nessa forma de comunicação, que é uma forma mais rudimentar, uma forma mais primitiva, que é aquela brincadeira do copo, né, o copo com cordão, e o outro o smartphone, que nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos distancia. Então a comunicação ela serve para isso, né, para estar transmitindo esse conhecimento e transformá-lo em algo, né, mais aproveitado, dando sentido. Bem, então, a importância de se comunicar. Então, aquela questão de transformar aquilo em algo comum. Então, quando a gente fala em transformar aquilo em comum, imagina uma vela. Qual o sentido de você acender uma vela e você colocar um prato ou um vaso em cima, que faz com que aquela luz seja prendida lá dentro? Não faz sentido. É a mesma coisa do que comunicação. Então, quando você tem um saber, uma informação, e você não transmite, transformando ela em comum, o ato de produzir conhecimento não é algo, né, que seja proveitoso. Então, esse é um propósito da comunicação. É tornar comum, tornar igual, produzir para todos, que todos tenham acesso a essa comunicação. Bem, então, o comunicar, né, o homem ele transmite sentimento para obter respostas, ou seja, relacionar com o meio em que vive. Então, a questão de comunicar, né, então, é você expressar os seus sentimentos. Então, quando você está nervoso, você tem uma posição corporal, uma forma de dizer, de falar. Quando você está triste, quando você quer alguma coisa. A questão de pensamento, então, aquilo que eu estou pensando, eu vou transmitir. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês aqui, o meu cérebro ele está organizando e fazendo com que eu possa externar para vocês, que eu possa comunicar para vocês. Então, é importante essa questão de comunicação, isso. O transmitir, né, e se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso meio. Então, apesar de falar ser um forte elemento de assimilação de informações, interação com o outro, né, então nós temos outras formas de comunicar. O gestual, o sorriso, as cores, a expressão facial, os olhares, os sons, as melodias, o choro. No caso, né, quando nós nascemos, nós já nos comunicamos. Então, quando nós estamos com fome, nós choramos. Quando nós estamos sujos, nós choramos. Quando nós estamos com frio, nós choramos. Então, o choro é uma forma efetiva de transmissão de conhecimento. Até mesmo a respiração. Então, quando você está nervoso com alguma coisa, a sua respiração fica ofegante. Então, também é uma forma de comunicação. Então, curiosamente, a maneira de uma pessoa se comunicar sem utilizar a fala é conhecida como mestre em expressão corporal, como ação orgânica ou organicidade. Então, a questão de você transmitir, né, o seu sentimento, aquilo que você quer, a partir de gestos ou de, né, você interpretar essas questões, é uma forma, né, também de comunicação. É importante a gente frisar isso. Bem, então, para a gente concluir aqui. Então, se comunicar é a base para se constituir ou para construir o futuro de um grupo humano sobre outro. Né? Então, comunicar é importante nesse sentido, transmitir o conhecimento de geração em geração, e isso vai dar o nosso legado humano. Então, a humanidade é uma espécie, né, de lembrança do passado que busca por transmitir às futuras gerações os mais diversos conhecimentos. Então, a humanidade tem essa característica, né, de transmissão de saberes. Comunicar. Então, podemos definir comunicação como o legado humano, né? Então, a comunicação, ele é o que nos faz sermos humanos, então a gente tem que pensar nesse aspecto aí. Então, aquela velha questão de você estar, né, em abismos. Então, a comunicação, ela pode aumentar distâncias ou ela pode aproximar distâncias. Então, tem essas particularidades. Bem, gente, então, para a gente trabalhar, né, desse conceito de comunicação, eu acredito que tenha sido isso. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou aqui em plena disposição para a gente poder conversar, né, relatar sobre isso que nós estamos, né, trabalhando, nos comunicarmos, né? Então, saber comunicar aquilo que nós pensamos é importante também. Acredito que, né, nesse momento, né, a comunicação ela é muito importante, mas é importante, né, que a gente mantenha essa nossa, o nosso hábito de continuar estudando.
Espero a todos, né, que tenham compreendido e até a próxima, gente. Então, espero, né, vê-los vocês em breve. E até a próxima.